Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um semanário informativo. Comecemos com o campeonato masculino. Sporting e Fonte do Bastardo defrontaram-se sábado para a quinta jornada. Os Leões venceram em Alvalade por 3-0. O Sporting recebeu os açorianos da Fonte do Bastardo naquela que foi a quinta jornada do Campeonato Nacional Masculino. O jogo começou equilibrado, com os Leões ligeiramente na frente do marcador. Ao longo do set, a vantagem foi alargando e a equipa da casa mostrou-se cada vez mais confortável até fazer o ponto 24 e abrir a possibilidade de set point. Bruno Alves não hesitou e com este ataque fechou o set nos 25-16. Segundo set bem mais equilibrado, com os açorianos a entrar em campo com uma postura mais eficaz. Ao longo da partida foram vários os empates no marcador, mas a equipa verde e branca não se deixou afetar e mostrou-se confiante até ao final. Não foi à primeira, mas foi à segunda que Paulo Vítor fechou o set pela margem mínima. A ambição de somar os 3 pontos tomou conta dos Leões, que entraram no terceiro set com maior qualidade e eficácia. Os jovens da Fonte do Bastardo ainda apanharam o adversário ao igualar nos 11 pontos, mas a equipa da casa voltou a ganhar força e, ao cometer menos erros, pontuou mais. Na reta final do encontro, o Sporting já contava com uma vantagem confortável, fez o match point aos 24-17 e fechou o último set com um bloco de Vítor Hugo e Paulo Vítor. 3 jogos no campeonato, 3 vitórias para os verdes e brancos. Técnico dos Leões afirmou que a equipa fez o que tinha de fazer e que, independentemente do adversário, o objetivo era a vitória. Nosso time fez o que tinha que fazer, estava preparado para jogar, independente de quem estivesse do outro lado, a ideia era buscar a vitória. E a gente estudou bem a equipe deles, os jogadores começaram o jogo bem naquilo que a gente tinha colocado. Acho que o segundo set a gente vacilou um pouco, até porque foi bem o primeiro, não encontrou tanta resistência que acho que nós esperávamos mais. E aí baixou um pouco a guarda e a gente não pode fazer isso, né? É um time forte do outro lado, a gente pode comprometer até o resultado de um jogo por em algum momento no set se nós baixarmos a guarda. Enfim, o time conseguiu recuperar. E o terceiro set, time titular contra titular, a gente fez o que tinha que fazer, jogamos bem, tivemos variação de ataque, foi bem importante. Mais variação do que a gente vinha tendo antes contra Espinho e Benfica, até o próprio jogo da Supertaça, então gostei da partida. Já João Coelho aponta algumas falhas da reação da equipa açoriana face ao adversário e diz que foi um jogo particularmente difícil. Um jogo muito difícil da nossa parte porque não estivemos à altura em termos ofensivos e em vez de nos galvanizarmos ao longo do jogo ia-nos causando ainda maior dificuldade a nossa apatia, íamos reagindo muito no grito, desorganizados, com pouco foco, e o adversário estava organizado, consistente, e nós perdemos muitas vezes a cabeça com erros bobos. Quando não se consegue ter boas eficácias de ataque, não se consegue discutir um jogo com um adversário que é candidato ao título como o Sport. Faltou muito discernimento porque foi uma reação mais emotiva do que pragmática e de organização do jogo. Nós, na verdade, nunca conseguimos estar sólidos na nossa organização, mesmo com erros pontuais que sempre vão acontecer. Esta equipa tem jogadores muito jovens também em crescimento, mas a reação tem que ser muito mais rápida dentro do próprio jogo, e a reação ao erro não forçado tem que ser imediato, senão depois contagia-se uns aos outros e ficamos todos mais cabisbaixos. Faltou essa reação, faltou essa capacidade de lidarmos com o adversário que sabe jogar, sabe pressionar, que nos coloca ao risco para o nosso lado, e não estivemos à altura de discutir o resultado. Vejamos agora como ficaram os resultados dos encontros deste fim de semana. Para além do Sporting, também o Vitória, Ala de Gondomar, o Benfica e o Póvoa venceram por 3-0. Na sexta jornada, os encontros foram, como podemos ver, mais equilibrados. Destaque para a vitória de um set do Ginástica frente às Águias, que depois acabaram por vencer por 3-1.
O destaque vai também para as partidas que ficaram a 3-2 entre o São Mamede, Ala Gondomar, Espinho e Castelo da Maia. Na tabela, o Benfica, que ocupava a terceira posição, subiu então para o primeiro lugar, ainda com o encontro em falta. A Fonte do Bastardo encontra-se em segundo e os Moris em terceiro. O Sporting ocupa o sexto patamar, ainda com 3 jornadas por jogar. O São Mamede ainda não pontuou nesta competição. Jornada simples no campeonato feminino. O Castelo da Maia recebeu a Academia José Moreira Futebol Clube do Porto e, apesar de um terceiro set renhido, as portistas venceram o encontro. A JM Futebol Clube do Porto deslocou-se até ao Castelo da Maia para disputar a quarta jornada do campeonato com as Maiatas. O jogo avizinhava-se tranquilo para as portistas, que assumiram o favoritismo. No primeiro set, e tal como se previa, as azuis e brancas entraram confiantes e desde cedo se destacaram no marcador. Já eram 11 os pontos de diferença quando a JM Futebol Clube do Porto chegou ao set point. Logo a seguir, um toque na rede por parte do Castelo da Maia deu mesmo a vitória à equipa visitante por 25-13. À semelhança do primeiro, também o segundo tempo foi mais favorável às portistas, que se mostraram igualmente fortes. Pontuaram consecutivamente, sem dar grandes chances às maiatas. E quando a distância ia longa, a vitória foi indiscutível por 25-10. Ao contrário do que se esperava, o terceiro tempo demarcou-se pelo equilíbrio. As jovens do Castelo não deram parte fraca e bateram bem as candidatas ao título ao tentarem se impor no marcador. Apesar do esforço, as azuis e brancas mantiveram uma distância confortável e conseguiram controlar a maior parte das investidas adversárias. As dificuldades vieram depois, quando aos 17-21, Kátia caiu queixosa após este bloco. A Kátia ali não caiu muito bem. Parede abdominal, parece. A atleta precisou mesmo de sair do jogo e ser assistida pela equipa médica. E a Beatriz Santos também. Obrigado a substituir, Rui Moreira apostou em Beatriz Moreira e Matilde Teixeira. Ana Figueiras vai A partida depois continuou e o Castelo da Maia ganhou força. Chegou à marca dos 20 pontos e igualou a pontuação aos 23 e aos 24, adiando 2 match points das portistas. Ainda assim, a esperança de somar 3 pontos falou mais alto. Beatriz serviu e Matilde fechou o set pela margem mínima. Final feliz para a JM Futebol Clube do Porto, que atingiu os 3 pontos desejados e sai assim com mais uma vitória para o campeonato. No final do encontro e em declarações à Vôlei TV, o técnico das Maiatas, João Aníbal, mostrou-se orgulhoso das suas atletas, apesar do resultado. Afrontar uma equipa destas não é, obviamente, nada fácil. Nós não tínhamos nada a perder. Acusamos muito a juventude desta equipa contra uma equipa que é candidata ao título. No terceiro set tentamos dar um arzinho da nossa graça, pedi que tentassem o melhor possível, que fossem felizes, que arriscassem mais um pouco. Ainda conseguimos aqui, se calhar, surpreender ali em alguns momentos, mas a vitória é clara da AJM. Quando se trata de uma equipa nova, todos os processos, as dinâmicas têm que ser inicialmente formuladas. Mas acima de tudo vou dizer que esta juventude trabalha muito, são guerreiras, meninas com 16, 17 anos a encararem uma primeira divisão, só há que estar orgulhoso do trabalho que fazem, não sendo profissionais, e encarar uma equipa que é super profissional desta forma, por muito que os 2 primeiros sets tenham sido muito desnivelados, mas só posso estar orgulhoso, não saio daqui nada triste com elas. Já Rui Moreira também se mostrou satisfeito e disse ter sido uma vitória de superação para as portistas. Acima de tudo, eu acho que foi uma vitória da superação, porque nós tivemos uma semana muito difícil e, como viu,
nem de propósito, acabamos de ter uma lesão no final do jogo e, para culminar a cereja no topo do bolo, tivemos uma semana mesmo muito complicada e efetivamente ainda não tínhamos tido no campeonato nenhuma exibição esclarecedora e nenhuma vitória esclarecedora. Efetivamente tínhamos ganho 2 jogos por 3-0, mas com exibições pouco convincentes. Perdemos um jogo a semana passada também e chegar aqui nesta semana, depois de uma derrota, depois da semana muito difícil que tivemos e ter a prestação que tivemos principalmente nos dois primeiros sets, é uma vitória da superação. Eu só tenho que dar os parabéns às minhas atletas porque estou mesmo satisfeito e orgulhoso com a exibição e principalmente com a forma de estar hoje, especialmente nos 2 primeiros sets. Foi muito bom, foi muito positivo e acho que é o mais importante de realçar. Na capital, o Sporting recebeu em casa o Vila Condense e somou mais uma vitória por 3-0. O Ginásio Clube Vila Condense deslocou-se até a capital para defrontar as Leoas, no pavilhão João Rocha, a contar para a 4ª jornada do Campeonato Feminino. A equipa do Rui Costa abriu o marcador e foi ganhando vantagem, apesar do Vila Condense dar luta, conseguindo empatar nos primórdios do set. Mais eficazes, as Leoas tomaram partido da confortável vantagem e concretizaram um set point aos 24-19. Na jogada a seguir, o esperado aconteceu. O Sporting fechou o set nos 25-19. No segundo set, a equipa de Vila do Conde abriu o placar com o primeiro ponto e manteve o equilíbrio até ao meio da partida. Mas tal como no primeiro tempo, as sportinguistas não se deixaram ficar e voltaram a alargar a vantagem sobre as adversárias. A equipa visitante ainda reduziu, mas seriam mais uma vez levadas de vencido com o placar a marcar 25-17. O terceiro set já foi bem diferente dos anteriores, com ambas as formações a jogar semelhante. Jogadas equilibradas e igualdades na pontuação fizeram a partida mais interessante e competitiva. Mais tarde, o Sporting mostrou-se novamente eficaz nas investidas e superiorizou-se às vilacondenses, finalizando o encontro por 3-0. Depois de Bernin a fechar o último ponto. Vitória feliz para as Leoas, que somaram mais 3 pontos e por agora continuam sem nenhuma derrota no campeonato. Ainda nesta 4ª jornada, AVC, Porto Volley e Leixões venceram os seus respectivos encontros pela margem máxima. A surpresa desta jornada vai para o Benfica e o Aves, onde as avenses acabaram por vencer o jogo em casa das adversárias por 3-1. O Benfica, que tinha ganho a semana passada a uma das candidatas ao título, a Academia José Moreira Futebol Clube do Porto, perdeu agora no domingo na Luz. Quanto à tabela classificativa, o Porto Volley e o Sporting continuam a disputar o primeiro lugar com os mesmos jogos, vitórias e pontos. A JM Futebol Clube do Porto continua também a ocupar o terceiro lugar, seguindo-se do rival Leixões. Boa Vista e Belenenses continuam sem pontuar. A tão aguardada final da Supertaça masculina joga-se no dia 21 de outubro, quarta-feira, no multiusos de Gondomar. A partida, que coloca frente a frente Benfica e Espinho, tem início às 19h45 com transmissão televisiva da Sport TV. E porque todas as semanas a Volley TV leva até si os campeonatos nacionais, esta semana não será exceção. Acompanhe em direto, dia 17 de outubro, o encontro entre Viana e Vitória pelas 18 horas. No dia seguinte, acompanhe o encontro entre Castelo da Maia e Sporting, também com transmissão na Bola TV, pelas 17 horas. Na passada sexta-feira, o Vôlei à Mesa regressou aos ecrãs. António Guerra recebeu em estúdio Nuno Coelho e Manuel de Almeida para uma conversa descontraída sobre a distribuição na iniciação e na formação. Se ainda não viu, consulte então o site da Vôlei TV. Quanto a mim é tudo, nós voltamos para a semana. Até lá, proteja-se!